Eu sempre soube que seria melhor do que eles. Não por amor, não por cuidado, não por esse instinto de manada que dizem existir entre irmãos, mas por cálculo, por antecipação, por essa coisa fria que cresce dentro de quem observa o mundo com atenção suficiente para perceber que ele não recompensa a bondade, apenas preparo. Enquanto eles riam, enquanto brincavam com palha e madeira como se o vento fosse apenas vento e não um ensaio de destruição, eu vi além, eu vi o sopro antes de ele acontecer, eu ouvi a fome antes de ela chegar. Construí minha casa com tijolos não porque era prudente, mas porque era superior, porque cada camada de argila cozida era um argumento, uma prova silenciosa de que eu entendia algo que eles jamais entenderiam. E enquanto assentava a cada bloco eu imaginava o momento em que o lobo voltaria, porque ele sempre volta. As histórias mentem sobre finais, mas nunca mentem sobre padrões, e quando ele voltasse encontraria primeiro a fragilidade deles, a leveza ridícula da palha, a confiança tola da madeira, e então eu estaria aqui, seguro, observando, provando para mim mesmo que eu estava certo o tempo todo. Minha casa era linda, não apenas forte, e isso importava mais do que eu admitia, porque força sem beleza é apenas sobrevivência, e eu queria mais do que sobreviver, eu queria testemunhar, queria ver a falha alheia a partir de janelas amplas, abertas para a luz e para a ruína, queria olhar ao longe e enxergar as casas deles como monumentos à ingenuidade, frágeis como promessas feitas por quem nunca passou fome de verdade. Plantei flores no jardim, flores que cresciam ordenadas, disciplinadas, como tudo deveria ser, e às vezes eu ficava ali parado, imóvel, apenas olhando, imaginando o vento atravessando a palha do primeiro, o estalo da madeira do segundo, e dentro de mim havia algo que não era medo, nunca foi medo, era antecipação, uma expectativa quase doce, quase prazer. Eles vinham me visitar às vezes, riam da minha casa pesada, diziam que eu levava a vida a sério demais, que o mundo não era tão cruel assim, e eu sorria de volta, um sorriso fino, contido, porque explicar seria inútil, porque há coisas que só se aprendem quando o chão desaparece, quando o ar deixa de ser ar e se torna ameaça. Eu sabia que eles morreriam, e saber disso não me fez tentar salvá-los, não me fez avisar com urgência verdadeira, porque no fundo, em um lugar que eu não queria nomear, eu precisava que eles morressem para provar que eu estava certo. E essa é a parte que ninguém conta, a parte onde a inteligência se mistura com algo mais escuro, algo que cresce quando percebemos que estar certo vale mais do que estar junto. Quando o lobo voltou, eu senti antes de ver, um peso no ar, uma densidade que não pertence ao mundo dos vivos, e então ouvi, ao longe, o sopro, aquele sopro que não é apenas vento, mas intenção. Fechei os olhos por um instante, não em oração, mas em confirmação, e quando os abri já não havia palha, apenas restos, não havia casa, apenas espaço vazio onde algo existiu, e mais tarde, quando ouvi a madeira ceder, o som foi mais longo, mais interessante, como um corpo que resiste antes de entender que não pode. E eu sorri. Sim, sorri, porque cada estalo era um destino a ser cumprido, cada ruína era uma validação, e fiquei na janela, olhando, esperando, contando o tempo como quem espera o último ato de uma peça já conhecida. Quando ele finalmente chegou até mim, o lobo não veio como uma fera desesperada, mas como algo paciente, algo que já tinha feito aquilo muitas vezes, e eu me mantive firme, ereto, dentro da minha casa perfeita, com minhas paredes sólidas e meu jardim intacto, e disse, com uma calma que era mais arrogância do que coragem, que ele não conseguiria, que aquela casa era diferente, que eu era diferente, que eu não era como os outros. E ele me olhou, e naquele olhar havia algo que eu não esperava, não era raiva, não era fome simples, era reconhecimento, como se ele já soubesse de mim antes mesmo de chegar ali, como se entendesse o que me movia melhor do que eu mesmo. Ele soprou, claro que soprou, e as paredes não cederam. Por um momento eu senti uma euforia quase religiosa, uma confirmação absoluta de que eu havia vencido, de que o mundo podia ser controlado se você fosse inteligente o suficiente, e ri alto, ri para ele, ri para o vazio onde meus irmãos haviam existido, ri para tudo, porque naquele instante eu me senti acima da história, acima da moral, acima da própria morte. Foi então que ele sorriu, e esse foi o verdadeiro erro, porque eu nunca considerei que ele pudesse sorrir, que pudesse escolher outro caminho que não o esperado, e quando ele chutou a janela, não houve resistência, não houve preparação. O vidro estilhaçou como se nunca tivesse sido real,
como se toda a minha previsão tivesse ignorado o ponto mais óbvio, que não é a força que nos destrói, mas a mudança, o desvio, aquilo que não encaixa no plano perfeito. Ele entrou sem esforço, atravessando a luz que eu tanto prezava, trazendo consigo um cheiro que não era apenas de morte, mas de inevitabilidade, e eu recuei pela primeira vez, não por medo, mas por algo mais profundo, algo que se quebra dentro de quem percebe tarde demais que confundiu o controle com compreensão. Eu tentei falar, dizer algo, qualquer coisa que restabelecesse a lógica, mas não havia lógica naquele momento, apenas presença. E quando ele se aproximou eu vi nos olhos dele não a fome pelos meus irmãos, mas algo diferente, algo quase satisfeito. Como se tivesse esperado exatamente por mim. Como se a verdadeira presa nunca tivesse sido a palha ou a madeira, mas o tijolo, a arrogância, a crença de que estar preparado é o mesmo que estar imune. Ele não precisou soprar, não precisou lutar, apenas avançou. E enquanto eu senti o mundo se fechar ao redor de mim, enquanto tudo que eu construí permanecia intacto, perfeito, inútil, eu entendi, finalmente, que não foram meus irmãos que morreram primeiro, fui eu, muito antes, no instante em que escolhi estar certo ao invés de estar junto, no momento em que troquei o medo compartilhado pela segurança solitária. Quando seus dentes se fecharam, não houve grito, apenas um silêncio pesado, o mesmo silêncio que antecede qualquer fim verdadeiro, e lá fora, minha casa continuou de pé, bela, intacta, com suas janelas abertas para a luz. Como um monumento perfeito para um erro irreversível.